Bom, meus irmãos, bom dia a todos, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, né? Estou aqui diante desse canal e lembrando a vocês que esses vídeos também estão sendo lançados lá no YouTube, no canal que eu tenho lá no YouTube. E a inscrição do canal está aí. Quando você entra no meu perfil aí do Facebook, vocês já vão ver, né, a instrução para entrar lá no canal no YouTube. Amém? Vamos lá. Como eu tenho falado na semana passada, né, na quarta-feira, a respeito das normas de segurança e dos EPIs, né, que você temos que cumprir com as normas de segurança e usar os EPIs corretamente para podermos ter vida nessa terra e alcançar a salvação. É meio embaraçoso, né, falar isso para vocês, mas eu vou explicar. Vou falar de uma maneira que vocês vão entender. Hoje nós vamos falar do pão que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. De que maneira, né, que vocês estão se alimentando deste pão, né? Quem que está passando o pão para vocês? Como que está sendo feito esse pão? Eu vou explicar para vocês. A palavra de hoje está em Evangelho de São João, capítulo 6, o versículo 22 a seguir. Só que eu vou pegar, né, no meio, porque é muito grande essa palavra, e eu quero resumir bem para que vocês venham a entender. O título da palavra está escrito assim, ó: Jesus é o pão da vida para os que crerem. Certo? Jesus é o pão da vida para os que crerem. Traduzindo, Jesus Cristo é o pão que alimenta, né, que nos dá vida, certo? Se você crê. E você que não crê, né, a partir de hoje você receber este pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, você também vai passar, né, a ter vida. Se você não tem vida, né, você vai passar a ter vida a partir de hoje. Certo? Vamos lá. Quero que vocês prestem bastante atenção. Certo? Por que fala que Jesus é o pão da vida? Porque tem passagem aqui na frente que ele vai dizer assim: quem não comer, né, da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vocês mesmos. Jesus Cristo fala assim. Aí muitos vão dizer assim: mas como que os fariseus dizem, como é que eu vou comer da carne desse homem, né? Jesus, eles olhando para Jesus como eu. Vocês estão olhando para mim, me vendo aqui agora. Como que eu vou comer da carne desse homem? Acho que ele ficou maluco, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui, certo? Vou estar explicando para vocês, para que vocês venham entender. Vamos lá. Antes de entrarmos na palavra, eu quero que vocês marquem aí, né? A palavra de hoje está em Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. Só que nós vamos falar, né, iniciar do versículo 47 a seguir. Marque aí. E nós vamos lá para o livro de Jó, certo? Jó 34, certo? Jó 34, o versículo 2, 3 e o 4, para podermos entrarmos na palavra, ok? Nos vídeos meus, nas lives minhas anterior, né, vocês que me acompanham aí, vocês devem ter visto que
eu falei a respeito, né, do verbo, certo? O verbo que se fez carne e veio e habitou no meio de nós. Verbo quer dizer o quê? Palavra, certo? Palavra. Então, palavra quem? Jesus, certo? Então, falamos do pão. Vamos falar do pão hoje que vai nos dar a vida, certo? Que nos dá a vida. O pão vivo que desceu do céu. Vamos falar dele. Só que antes, para nós chegar aí, eu quero que vocês me acompanhem aí em Jó 34, certo? Jó 34 diz assim, para que vocês que, né, que diz, assim, vamos dizer assim, que falam, né, eu tenho minha religião, eu tenho minha igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Preste atenção, para que vocês venham a entender, certo? Diz assim, ó, Jó 34, versículo 2. Ouve, voz quer dizer vocês, certo? Voz quer dizer vocês. O que o Senhor está dizendo? Ouve vocês, ó, eu, você, preste atenção, ouve isso aqui. Instruído, ouve vocês instruído. Eu, você que é instruído nessa palavra, né? Que ouve essa palavra, pratica e que também passa, ensina as pessoas, né? Essa palavra, certo? Ouve. Inclinai os ouvidos para mim. Olha o que a palavra diz. Inclina os teus ouvidos para mim. Ou seja, preste atenção no que eu estou falando aqui agora. Traduzindo para você. Versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Vocês entenderam isso aqui? Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Preste atenção no que ele diz, ó. O ouvido, ele prova, ele saboreia as palavras, exatamente como o paladar a comida, certo? Então, se a palavra que você está ouvindo, se a palavra que alguém falar para você, você vai falar e você vai ouvir. Se a palavra que eles estão falando é eficácia para você, é coisa boa que vai te fazer bem, receba. Se não vai te fazer bem, você não receba. Vocês estão entendendo? Se você vai comer uma comida e a comida estiver estragada, você vai comer ela? Não, automaticamente você vai jogar para fora. Eu não vou comer porque essa comida está estragada. Se eu comer essa comida, eu vou me passar mal, eu vou sentir mal. Então, a mesma coisa é estas palavras, a palavra de Deus. Se alguém que está passando essa palavra para você, certo? Se você ouvir essa palavra, se for palavras que vão te edificar, que vão te fazer você ter vida e vida com amor, receba. Mas se não for, não receba, não é para você. Repreenda. Repreenda. É o que está dizendo a palavra aqui, ó. Assim como o ouvido, né? O ouvido saboreia as palavras. Você ouve, né? Se a pessoa está falando coisa boa para você, você vai saber. Se está falando coisa ruim, você não receba. Porque é algo que vai te machucar, é algo que vai te... como é que diz? Que vai te matar. Porque nós nos alimentamos de duas formas. Nós nos alimentamos de duas formas. Estou começando a passar para vocês as normas de segurança e as instruções, os EPIs para você usar, para você viver bem nessa terra e compreender a palavra de Deus. Nós nos alimentamos, certo? Para alimentar o corpo, esse corpo, pela onde? Pela boca, comendo carne, comendo comida, isso para alimentar o corpo,
Mas também existe a vida que faz esse corpo manter de pé, funcionar, estar aqui falando com vocês, que se alimenta pelo ouvido, pelo ouvir esta palavra, certo? Então, ao você ouvir essa palavra, a prática dessas palavras também vai fazer com que você alimente o seu espírito, para que você possa se sentir bem, se estar firme diante deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Vocês estão compreendendo? Então, repetindo, para que possamos entrar na palavra e vocês entenderem. Porque o ouvido prova as palavras. Então, toma muito cuidado com as palavras que você está recebendo. Toma muito cuidado com as palavras que estão dizendo para você. Talvez o teu vizinho, o teu companheiro de serviço, até mesmo às vezes tua esposa, até mesmo teu marido. Toma muito cuidado com o que ele vai dizer para você, com o que está dizendo, para que você não venha receber uma palavra de maldição e a tua vida se tornar um inferno. Porque assim, se você comer uma comida envenenada, você vai passar mal, você pode até morrer. Assim também, se você receber uma profecia errada, uma palavra que não vem de Deus, que vem do diabo, e você a receber, a tua vida se transforma num inferno. E é por isso que tem muitas pessoas hoje morrendo dentro das igrejas. É por isso. Então, estou aqui passando as instruções para você, certo? Continuando. O 4, o que é direito, escolhemos para nós, tá vendo? Vocês estão ouvindo a palavra que o pastor está pregando, que o padre está pregando, que o apóstolo está pregando, que o bispo está pregando, que eu estou aqui falando para vocês, vocês estão ouvindo, certo? O que é bom, receba. O que não é bom, não receba. Se o que eu estou falando, vocês estão vendo que é a verdade, que vai mudar a sua vida, receba isso. Mas se você vê que não vai mudar a sua vida, então não receba. Traduzindo para você. Continuando. Porque, Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Certo? Vou parar aqui. O intuito aqui era para que vocês entendam que você se alimenta o corpo, certo? Com alimentos que fazemos, todos os dias, mas também você tem que se alimentar da palavra de Deus, que é pelo ouvir, certo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é isso que vai alimentar você, que vai fazer você sentir prazer, acordar de manhã e ter força para poder lutar, certo? Agora vamos lá para João, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 47 a seguir. Nós vamos falar agora do pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar deste pão, você viverá eternamente, certo? Se o pão que estão dando para você, que você está se alimentando, não for o pão verdadeiro, que é esta palavra, que é Jesus Cristo, certamente você não tem vida. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. E eu vou passar as normas de segurança, certo? E também a maneira de como passar esse pão, como é feito este pão, e de como que é entregue para nós.
É para você que ouve a palavra, que vai ouvir a palavra todos os domingos. E também para você, pastor, assim como eu, também estou falando para mim, né? Que estou ensinando a palavra para você. Prestar bastante atenção nisso aqui. Diz assim, ó. Na verdade vos digo que aquele ou aquela que crê em mim tem a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Aquele que crê, aquele que obedece e faz e cumpre com as normas de segurança e usa os EPIs corretamente. Por que eu estou falando dos EPIs corretamente? Assista o vídeo anterior que vocês vão entender, certo? Continuando, 48, Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Imagine, quando eu leio a Bíblia assim, eu tento imaginar Jesus Cristo falando isso para aquelas pessoas, né? Jesus Cristo falando, eu sou o pão da vida. Poxa, mas quem está olhando para ele está vendo um ser humano, né? Um homem de carne e osso. E ele diz, eu sou o pão da vida, né? Quem comer deste pão viverá eternamente. Aí as pessoas vão dizer assim, mas nossa, vai comer ele? Né? É bizarro, vamos dizer assim, pensando humanamente falando, vocês podem entender desse jeito. Mas não é o alimento que alimenta o corpo, o qual Jesus Cristo está falando aqui. Esse é o alimento o qual alimenta a sua alma, o seu espírito, alimento o qual se alimenta pelo ouvir, certo? Isso tem que ser bem explicado para você que você venha entender. Continuando, até chegar num ponto que eu vou explicar para vocês. Vossos pais, 49, comeram o maná no deserto e morreram. Quando o povo de Israel foram libertados do Egito, eles ficaram num deserto e todo dia pela manhã cedo o maná, Deus fazia cair do céu maná. E eles se alimentavam daquilo. E eles não tinham fome. Eles comiam aquele pão, sem fermento, sem nada, comiam aquilo ali e eles saciavam. Certo? Eles não sentiam vontade de comer, porque eles viviam cheios. Até que um dia, alguns ignorantes, vamos dizer assim, incrédulos, cansou, vamos dizer assim, de estar comendo aquilo e falou que queria comer carne. E aí é uma outra história, que Deus mandou um monte de codornizes lá e disse, eles não vão comer carne só por um dia, vai ser um mês inteiro, até ponhar pela goela. Traduzindo para vocês, certo? Mas vamos continuar. Continuando aqui. Este pão, olha o que Jesus disse, 50. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. O pão que desceu do céu para que dele comer não morra. Quem é o pão? Esta palavra aqui, ó. Se você se alimenta destas palavras que eu estou falando para você, este é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, que antes era o verbo, palavra, e se veio à maneira do ser humano, em carne e osso, e voltou a ser o verbo, a palavra. E aqui estou anunciando para você. Certo? Este é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Né? Aqueles que comer verdadeiramente este pão têm vida. Mas aqueles que não estão comendo, não estão se alimentando corretamente deste pão, o que está acontecendo? É o que está acontecendo nas igrejas. As pessoas estão
indo ouvir a palavra, se alimentando do pão, e estão vivendo uma vida desgraçada e estão morrendo. O porquê? Está aqui. Vou explicar para você. Então, você que está me ouvindo, que está passando por uma situação dessa, a partir de hoje, procura estar ouvindo as palavras perfeitamente. Se alimente da palavra certa, para que você venha ter vida. Continuando, ó. Ele diz, ó, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu o der é a minha carne. Ó, olha isso. Talvez você vai dizer, mas puxa, mas como que vai dar a carne para a gente comer? Falaram isso também de Jesus. Mas o pacto, né? Essas palavras a qual estou lendo para vocês, elas foram seladas por Deus. Elas foram, é uma aliança feita por Deus, uma promessa a qual jamais será quebrada e irá ser cumprida, já está se cumprindo e irá ser cumprida, certo? E também todos nós, certo? Que acolhermos essa palavra, que se alimentar dessa palavra, certamente teremos vida, a vida eterna. Então, esse é o pacto novo que foi feito, né? No passado, o Antigo Testamento, quando Deus deu a tábua da aliança para Moisés, Moisés matou um novilho e pegou o sangue e aspergiu sobre as tábuas e sobre o povo. Esse novo pacto, essa nova aliança, foi selada com o sangue do Filho de Deus. Essas palavras foram deixadas para nós e selada com algo que é de mais precioso para um pai, que é a vida do filho. O sangue do Filho de Deus foi derramado para que nós possamos ter essas palavras conosco. Este pão, certo? Continuando, ó. E a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então ele disse, eu darei a minha carne pela vida do mundo. Ou seja, na morte dele na cruz, quando ele foi dilacerado, chicoteado, arrebentado e morto, foi que ele selou esse pacto com a morte dele na cruz, certo? Por isso que ele diz, o pão que desce do céu, o pão vivo, certo? Que é esta palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Mas eu quero chegar numa parte para que vocês venham entender. Você que é pastor, obreiro, obreira, membro, seja lá quem você for, preste atenção nessa parte aqui, certo? Aí disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Talvez vocês estão... Vamos chegar lá, vamos continuando para não ficar muito longo o vídeo. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terá vida em vocês mesmo. Ponto. Se eu ou você não nos alimentarmos, espiritualmente falando, não é alimentar o corpo, mas a alma. Se você não praticar essas palavras, como está escrito, como diz aqui, certo? Se eu ou você não se alimentar desta palavra perfeitamente conforme está escrito, nós não temos vida em nós mesmos. Ou por que as pessoas hoje estão tudo doentes dentro das igrejas? Por que as pessoas hoje estão vivendo uma vida tribulada, desgraçada?
Por causa de quê? Agora nós vamos chegar nas instruções. Vou relatar para vocês as normas de segurança, o qual tem que ser cumprida para que você ou eu nos alimente dessa palavra perfeitamente, o pão verdadeiro. Certo? Vamos lá. Agora eu vou me transformar num padeiro. Você sabe, quer dizer, padeiro, né? O padeiro é aquele que faz pão, certo? Faz pão. E como que se faz um pão? Como que se faz o pão? Uma padaria geralmente tem uma máquina. Hoje tem máquina, né? Para fazer pão, certo? Estou simplificando aqui para que você venha entender a palavra. Para quando você chegar dentro da igreja e ouvir, quando alguém for lhe dar o pão, certo? Você receba o pão verdadeiro. Receba o pão que vai te dar vida e não o pão que vai acabar de destruir com a sua vida. Vamos lá. Você, né, vai pegar, você recebe a massa, ou seja, eu recebi de Deus, certo? O trigo, o dom, o qual estou aqui explicando para vocês, certo? Eu recebi de Deus o trigo, vou colocar o trigo na máquina para fazer o pão. Um exemplo para você, certo? Para você ver entender. Coloca o trigo na máquina para poder fazer o pão. Quando você vai fazer um pão, quando você vai fazer uma vitamina, vai bater um bolo no liquidificador, ou seja lá no que for, qual a primeira coisa que você faz? Se você for bater um trigo, um liquidificador, se ele estiver sujo, né? Você vai bater o trigo naquele liquidificador que está sujo? Não. Você vai fazer um pão numa padaria, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Cuidar da higienização da máquina, da limpeza da máquina, certo? Para você colocar o trigo para fazer o pão, né? E se você não higienizar a máquina e colocar o trigo, a máquina estiver suja e colocar o trigo naquela máquina para poder fazer o pão, certo? E fazer o pão naquela máquina suja e depois você pegar esse pão e vender para alguém este pão, ou passar esse pão que você fez naquela máquina suja para alguém e alguém comer deste pão. Tu acha que essas pessoas que comerem desse pão vai saborear esse pão, vai achar esse pão saboroso ou vai passar mal? É lógico que vai passar mal. E se você também, quando estiver preparando o pão ali, não usar os EPIs, né, as normas de segurança corretamente, os EPIs, para que não venha cair algum objeto dentro desse pão, dessa massa, e quando você assar e vender para alguém, e alguém ingerir aquele objeto que você fez, que você não tomou cuidado, o que vai acontecer? A pessoa não pode até morrer? Tá dando um embaraço aí na mente de vocês, não estão? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso é que esta máquina que fabrica, que está fabricando o pão, que está passando o pão, fazendo o pão e dando para vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, sou eu. É você, pastor. É você, padre. É você, obreiro. É você, obreira. Essa máquina que fabrica este pão sou eu, é você. E como que você está fabricando este pão?
você está usando as normas de segurança que Deus deixou para você fazer um pão perfeito, saboroso, para quem, quando você dá este pão para alguém, alguém comer deste pão, saborear e dizer: que pão gostoso, passa para mim a receita. Ou o pão que tu está fazendo, que tu está entregando, né? Tu está fazendo de qualquer jeito. Tu está deixando a máquina suja, ou seja, como que está você diante de Deus, pastor, padre, obreiro? Como que está você? Acaso tu tem usado as normas de segurança, mantendo esta máquina que é você limpa das coisas mundanas? Ou tu está infiltrando as coisas do mundo junto e fabricando pão e passando para o povo? Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero que vocês entendam? Eu li primeiro, ouvido, ouça primeiro as palavras e saboreie ela, verifica se são o pão, se é o pão verdadeiro, que é Jesus Cristo. Porque se não for, não receba. Não receba. Verifique se a máquina que está fazendo o pão para você, que está passando esse pão para você, verifica a mim mesmo, ou você, ou o pastor, se essa máquina que está fazendo esse pão está usando os EPIs corretamente e as normas de segurança para que você receba o pão sem o pão estar contaminado. Porque tem muitas pessoas hoje dentro da igreja recebendo esta palavra e está morrendo. Sendo que Jesus Cristo disse que aquele que comer desse pão tem vida, e vida permanente. Ô irmão, quem que está errado? É Jesus Cristo, essa palavra, ou é você? Se ele disse que quem comer deste pão viverá eternamente e tem vida em si mesmo. Se tu está vivendo uma vida desgraçada, se tu está não tendo vida, como que tu está se alimentando desse pão vivo? Ô, irmão, está na hora de a gente acordar. Verifica se a máquina que está produzindo esse pão para você está cumprindo com as normas de segurança. Está mantendo a máquina limpa para receber o trigo puro que vem de Deus. Verifique. Verifique. Ah, mas eu sou um cristão, eu estou indo na igreja, estou ouvindo a missa, estou ouvindo a palavra, mas a minha vida não está mudando. Por que não está mudando? Tu está ouvindo a palavra? Tu tá se alimentando desse pão vivo que desceu do céu? Não, eu te afirmo com certeza, tu não está se alimentando. Se tua vida está vivendo uma vida desgraçada, tu não está se alimentando. Porque quando eu vivia uma vida desgraçada, digamos assim, que eu vivia para o mundo, e eu recebi este pão, quando eu recebi este pão, me deram este pão e eu recebi, foi um pão saboroso, mas tão gostoso qual eu pedi para a pessoa que me deu, que muitos conhecem, meu tio, pastor Miguel, e ele passou para mim as instruções e passou para mim a receita para eu estar podendo alimentando desse pão que é Jesus Cristo, que é a palavra perfeitamente, e agora estou aqui passando do pão vivo, do pão que eu recebi, o pão perfeito, estou passando aqui as instruções, a receita para você que está me assistindo. Então preste bastante atenção.
Saboreie bem este pão, verifique se esse pão não está contaminado. Verifique se este pão não tem objeto estranho dentro. Verifica, meu irmão, minha irmã. Verifica se a máquina, a máquina que eu estou falando é o pastor que está passando a palavra para você, o padre, seja lá quem for que passa este pão. Isso aqui é o pão vivo, ó, que desceu do céu. Se a tua vida não está mudando, opa, para aí, tem alguma coisa errada. Se alimentar do corpo e do sangue de Cristo não é todo mês você vai na igreja e toma uma santa ceia. Você toma uma santa ceia e você volta, a tua vida continua a mesma coisa. E aí? Tu está se alimentando do corpo e do sangue de Cristo? Mas se você se alimentar dessa palavra perfeita, se você praticar essas palavras conforme ela está escrita, não é conforme estão dizendo para você fazer, é conforme está escrita, perfeitamente, aí você vai ter vida neste mundo e no porvir com Jesus, a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então presta atenção, examine a máquina, verifica se a máquina está sendo limpada para receber o trigo. Verifique a máquina que está fabricando o pão para você, está usando, né, as normas de segurança, como manda a palavra de Deus, para que você não venha se alimentar de um pão contaminado e a tua vida cada vez mais continuar desgraçada, digamos assim. Amém? Então, examine. Assista os vídeos que eu estou postando aqui no Facebook, também está lá no YouTube. Por que eu posto no YouTube? Porque é mais fácil para você assistir com a família inteira, pela televisão. Sente um horário e assista. E faça a prova, pergunta para Deus se o que eu estou falando é verdade ou não, pergunta para Ele. Deus não está morto, Deus está vivo. E também Ele não está surdo para que não possa te ouvir. Porque se Ele me ouviu, também vai ouvir você. Amém? Então que você que entrou aqui agora, né, assista o vídeo inteiro. Assista o vídeo inteiro. E assiste os outros vídeos também para que você venha a entender e a receber o pão verdadeiro, o pão que muda a tua vida, o pão que vai te dar a vida. Não é o pão que está te dando, causando desgraça na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, ficam com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia e nos veremos durante a semana aí, e vou estar sempre passando para vocês as normas de segurança que você tem que cumprir, certo? As normas de segurança. E para completar algo, digamos assim, por que eu falo as normas de segurança para você cumprir e fazer? Vamos supor, eu moro num condomínio, certo? Eu moro num condomínio. Se você não tem o meu telefone para você falar comigo pessoalmente, certo? Você não conhece, não sabe aonde que eu moro, você vai pedir o endereço. Eu mando o endereço para você, certo? Você chega na portaria, certo? Aí você vai falar com o porteiro, vai dizer, eu preciso ir na casa de fulano de tal, mas quem é você? Ele vai identificar primeiro quem é você. Você tem que... Ele vai passar para você as normas do condomínio, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, certo? E também eu vou ver se eu vou te receber ou não, certo? Mas se você tem o meu telefone, se você é meu amigo, tem o meu telefone, o número de telefone, você vai ligar para mim e imediato eu vou autorizar a sua entrada na portaria. E se você não tem o meu número de telefone, eu não tenho, você não é meu amigo, não conheço você, se chegar na portaria, você acha que o porteiro vai permitir a sua entrada na minha casa? Não. Não vai permitir. Então a mesma coisa, gente, é nós com Deus.
As pessoas às vezes falam, eu tenho minha religião, eu tenho minha igreja. Ô irmão, mas a tua religião, a tua igreja está te ensinando tu ir para onde? Para a casa de Jesus? Porque para entrar na casa dele, ele deixou as normas de segurança. E os EPIs que tu tem que usar. Para tu entrar na casa dele. E ai de mim e de você se não cumprirmos com essas normas. Como que nós vamos entrar na casa dele? Como? Não tem como. É igual aqui, onde eu moro. Visitante não pode entrar de carro. Como que tu vai querer entrar de carro aqui dentro? Se a norma diz para não entrar. Se você entrar, você vai ser penalizado. Então, para podermos alcançar a salvação, a glória, temos que cumprir com as normas de segurança que está aqui. Ó. Se você não cumprir, não tem como você entrar lá. Por quê? A casa lá é quem? De quem? É dele. Eu sempre falo isso, a casa lá é de Deus, não é minha nem sua. E só vai entrar lá quem ele quiser, quem ele permitir. E ele deixou escrito aqui as normas para que você venha entrar lá. E ponto. Amém? Tenha um bom dia todo, que Deus abençoe. Assiste o vídeo inteiro para que você venha compreender esta palavra e venha receber o pão vivo, o pão verdadeiro, que vai te dar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo domingo.